Sejam bem-vindos à palestra online da PCD Pinheiros, onde hoje temos a honra de estar presente o professor Márcio Rossi Mascarenhas, especialista em bucomaxilofacial e odontologia legal, que vai falar com a gente sobre dentes do siso, terceiros molares, acompanhando o desenvolvimento e quando indicar a remoção. Em nome da PCD Pinheiros, Márcio, queria agradecer a sua presença. Por favor, pode compartilhar a sua tela. Isso. Perfeito, Márcio. Tá bastante bom aqui para a gente. Fique à vontade. Obrigado. Bom, eu gostaria de primeiramente agradecer o convite da PCD Pinheiros, lembrando o meu nome para fazer a apresentação dessa palestra, e só alertar os colegas, na verdade, essa aula foi montada inicialmente para um público leigo que fazia especialização na Unifesp, que não eram dentistas, eram médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, etc. Então, eu procurei falar de uma maneira mais leiga, mas vou adequar e depois, se vocês quiserem me procurar para ter mais detalhes, eu posso passar para vocês, tá? Na verdade, o tema dentes do siso surgiu também porque recentemente houve muita polêmica em relação a um caso que ocorreu na mídia, e eu vou procurar apresentar para vocês uma visão de quem faz isso há muito tempo, de quem atua nessa área há muito tempo, e vou falar um pouquinho da minha experiência. Na verdade, os dentes do siso são os terceiros molares, né? E por que tanta polêmica e por que se deve se preocupar com eles mais do que os outros dentes, por exemplo? Há mais de 200 anos, Darwin já dizia que os dentes do siso, como outros órgãos, muitas vezes estão não tem mais nenhuma utilidade em alguns e para algumas espécies, né? Então, nós sabemos que o ser humano, devido ao próprio desenvolvimento da arcada dentária, desenvolvimento da face, cada vez tem menos espaço para a erupção dos dentes. Haja vista a evolução da ortodontia nos últimos 50 anos e a necessidade cada vez maior de tratamento de má oclusão, tá? O dente do siso, ele tem uma importância simplesmente porque ele é um dente incluso, o dente que não consegue fazer a sua erupção no momento esperado, na maioria das vezes por falta de espaço e raramente por fatores endócrinos hormonais. A primeira coisa, o primeiro dado importante que todo cirurgião dentista deveria fazer, a primeira atitude, o primeiro exame que se faz, além do exame físico, da anamnese, é a radiografia panorâmica. A radiografia panorâmica, há mais de 30, 40 anos que ela existe e que ela é muito indicada para se fazer uma avaliação geral em qualquer idade, não só no indivíduo adulto, no adolescente, mas desde a infância, os odontopediatras, os clínicos e os ortodontistas devem sempre fazer uso e pedir a radiografia panorâmica para diagnóstico precoce de má oclusão, de falta de espaço e de patologias que ocorrem nos arcos dentários principalmente, né?
Só para salientar, além da questão clínica, a radiografia panorâmica tem uma importância muito grande também na odontologia legal. Eu tive a oportunidade de, quando fazer especialização, encontrar alguns trabalhos, eu cito esse trabalho de 2011, da importância da radiografia panorâmica, não só na prática clínica, mas na identificação de pacientes. Na justiça, ela é muito utilizada na caracterização da idade dos pacientes e na própria identificação quando necessário. Aqui nós temos, por exemplo, a radiografia panorâmica de um paciente que eu calculo que ele esteja em torno dos 7, 8 anos de idade, e aí é um momento que o próprio odontopediatra já pode começar a detectar possíveis anormalidades, falta de espaço e deveria ser feito com uma certa frequência essa radiografia para prevenir anormalidades. Vocês vão ver no decorrer da apresentação que muitos casos poderiam ser evitados com uma radiografia panorâmica feita na época certa. Então, eu vou dividir para vocês o assunto quando se indicar remoção de terceiros molares do dente do siso. Nós temos pacientes muito jovens com indicação precoce, pacientes jovens com formação radicular em andamento, que eu considero o momento ideal para se intervir ou para se começar a tomar realmente conhecimento e alertar o paciente e os seus familiares da importância da remoção desse acompanhamento. Pacientes jovens com formação radicular completa, a formação de cistos e tumores, ela tem um aspecto muito importante que pode trazer muitas vezes mutilações desses pacientes, e o diagnóstico precoce também pode prevenir o aparecimento desses cistos e tumores. Adultos com indicação e idosos com indicação e os riscos maiores. Tá? Eu procurei dividir dessa forma e vou apresentar os casos clínicos nessa sequência para ficar mais compreensível a apresentação. Aqui nós temos, por exemplo, a radiografia panorâmica de um paciente com 10 anos, em que, como ele estava sendo avaliado pelo odontopediatra e pelo ortodontista, já se previa a dificuldade na erupção dos segundos molares, né, que já não tinham espaço devido à presença dos germes ainda com parte da coroa formada, mas já sendo um obstáculo para a erupção dos segundos molares. Então, é nessa idade que a gente já pode começar a detectar problemas. Esse caso é um caso muito importante, que a gente conseguiu acompanhar esse paciente durante 13 anos. Hoje ele está com 24 anos e a gente acompanha até hoje, e vocês vão ver a evolução do caso. Aqui, com a presença dos terceiros molares, aqui com a remoção do germe do 38, o 37 já estava impactado, o 47 ainda não, e nós imediatamente removemos o germe do 48. Acompanhando o caso, vocês podem ver que eram feitas radiografias periódicas. O 47 acabou realizando a sua erupção normalmente, como vocês podem ver, e o 37 precisou de uma outra intervenção para que se conseguisse desincluir para que ele pudesse realizar a sua erupção. Aqui, paciente já com 15 anos e 9 meses, sendo sempre acompanhado. Aí nós começamos a nos preocupar com a erupção dos segundos molares, que não tinham espaço. Realizamos a remoção do germe do 18, e aí, com 17 anos, ele deu uma sumida dos consultórios
e acabou atrasando, mas já haviam erupcionado todos os dentes, com exceção do terceiro molar superior esquerdo, que aos 23 anos ele voltou, e aí nós removemos esse último dente. Na verdade, só para vocês entenderem, esse paciente tinha muito pouco espaço até para os segundos molares, e hoje está se cogitando se esses segundos molares vão poder permanecer ou não. Então, é muito importante o acompanhamento do paciente em todo o seu desenvolvimento, da infância, da adolescência até a idade adulta. Pacientes jovens com formação radicular em andamento. Esses, eu diria que são os casos melhores, e o melhor momento de se intervir é quando a raiz está em formação. Não existe uma idade ideal, existe um momento. Cada paciente você tem que abordar num determinado momento. Essa paciente ela tinha 16 anos e 5 meses, ela tinha terminado um tratamento ortodôntico, estava em fase final, estava com uma contenção inferior, os terceiros molares impactados, de uma forma muito zelosa, o ortodontista nos encaminhou para avaliar, e a remoção foi feita no momento adequado. Chamo a atenção para dizer que, além dos terceiros molares, essa paciente tinha um supranumerário entre canino e lateral e um osteoma na região apical do 46. Portanto, não só pela presença de terceiros molares, mas nós planejamos remover esse supranumerário, e por uma questão tática, nós acabamos não removendo esse osteoma, primeiro pela posição que ele estava, numa posição de risco. A chance dele causar problema era muito pequena. A gente tem acompanhado essa paciente, por acaso já foi removido os terceiros molares superiores dela, mas na época a gente optou por não remover esse odontoma. Então, tudo é uma questão de você avaliar, ver riscos e intervir no momento correto. Tá? Pacientes jovens com formação radicular completa. Aí a coisa começa a piorar, porque quando a raiz está completamente formada, você começa a ter riscos, principalmente na mandíbula. Na maxila nem tanto, porque a raiz completa ela dificilmente vai trazer problemas, porque as estruturas nobres são seio maxilar, fossa nasal, enquanto na mandíbula nós temos o nervo alveolar inferior que passa pelo canal mandibular, e as raízes muitas vezes elas se interpõem a esse canal, e a cirurgia sempre representa um risco. Então, o indivíduo com 18, 19 anos, às vezes já apresenta os riscos maiores de intervenção. Aqui, por exemplo, um paciente de 20 anos com um quadro do lado esquerdo, os terceiros molares verticais, e do lado direito dele, um terceiro molar horizontal. Então, a abordagem tem que ser diferente. No mesmo paciente, muitas vezes, as inclusões se apresentam de várias formas. Aqui, um paciente com 15 anos e 8 meses que nos procurou, a raiz não estava formada. Nós orientamos o paciente a aguardar um tempo, foi justamente no momento que começou a pandemia, ele acabou voltando 1 ano e meio depois. Por sorte, ele voltou no momento em que as raízes estavam com a metade delas em formação, e a gente conseguiu fazer a remoção no momento certo dos superiores e dos inferiores. Aqui um caso já começa a complicar, porque esse paciente, ele deveria ter sido, com 25 anos, ele deveria ter sido acompanhado desde os 12, 13 anos, e ele já tinha inclusão de praticamente todos os segundos e terceiros molares, com exceção do 27 que tinha erupcionado, mas ele não tinha espaço. Um paciente difícil,
ele estava, por incrível que pareça, ele estava fazendo uma ortodontia, não sei com qual critério, mas o histórico dele é que ele tinha sido submetido a um tratamento ortodôntico, ele tinha inclusões severas, ele precisou remover praticamente todos os terceiros e segundos molares, que não havia espaço. Então, falta de planejamento, falta de orientação, que poderia ter sido isso feito precocemente isso. Aqui um caso muito comum dos pacientes que às vezes são submetidos ao tratamento ortodôntico por ou por falta de orientação ou por falta de iniciativa do próprio paciente ou da família, acabam deixando os terceiros molares com raízes formadas. Esse caso eu me lembro bem que era um paciente muito colaborativo, foram feitas as remoções, ele tinha a genesia do 28, foram feitas as remoções, e aqui, pela proximidade das raízes com o canal mandibular, já foi optado a técnica de coronectomia, que no final eu vou explicar para vocês o que é. Quando você tem uma raiz muito próxima do canal mandibular, muitas vezes você remove a coroa e mantém as raízes e faz um acompanhamento disso. Tá? Mais para frente eu vou explicar isso para vocês. Aqui, esse mesmo caso, vocês podem ver que foi removida o 20, o 38, a raiz foi mantida, depois foi removido o 48 e foi usada a mesma técnica. Tá? E acompanhando o paciente, a gente pode acompanhar a evolução das raízes desses dentes, que normalmente não trazem maiores problemas. Elas se deslocam até um certo ponto e acabam se estabilizando e não trazendo nenhuma consequência. Tá? Aqui um caso contrário, se vocês conseguirem enxergar, na tela do lado superior esquerdo, vocês vão ver a paciente com 19 anos e que ela tinha os 4 terceiros molares e a presença de um dente descido. Esse dente descido devia ter sido esfoliado com 10, 11, no máximo 12 anos. Ela estava com 19. Foi uma falta de atenção de quem a acompanhava, de não ter pedido uma radiografia. A causa da inclusão era um pré-molar mal posicionado, esse dente não foi reabsorvido, a posição foi piorando, nós intervimos a paciente já com 19 anos, tiramos os terceiros molares e, só para ilustrar para vocês, a tração desse dente foi feita cirurgicamente e a tração propriamente dita foi feita pelo ortodontista, e depois disso, essa paciente, pelo próprio planejamento ortodôntico, foi realizado um implante. Tudo isso poderia ter sido evitado se precocemente tivesse sido feita uma orientação e a intervenção feita na época certa. Além das inclusões dentárias, nós temos a formação de cistos e tumores, que elas são absolutamente silenciosas. E aqui nós temos um caso, esse caso a gente acompanha há mais de 25 anos, foi feita a intervenção na época, esse paciente tinha 19 anos, hoje ele está com uns 45. Havia uma lesão muito grande, ele não tinha nenhum sintoma, ele fez essa radiografia panorâmica, que ele tinha a pretensão de fazer um tratamento ortodôntico. E aí apareceu essa imagem, que o ortodontista nos encaminhou, foi feito um tratamento a nível hospitalar, era um queratocisto, foi feita a remoção do terceiro, do segundo e do primeiro molar que estavam comprometidos. Na época foi colocada uma placa de reconstrução, houve uma reparação óssea lentamente, e hoje esse paciente está reabilitado com implantes, mas tudo poderia ter sido evitado se precocemente, não aos 19 anos, mas se desde da infância ele tivesse feito essa radiografia panorâmica. Um outro caso, esse caso bem recente que eu fiz o ano passado, esse paciente, o histórico é muito interessante, era um paciente muito esclarecido e que ele estava morando, inclusive, fora do Brasil, veio passar férias no Brasil, que ele estudava fora,
Por acaso, o seu dentista pediu uma radiografia panorâmica e descobriu a presença de um cisto enorme na região da coroa do terceiro molar. A programação de férias dele foi totalmente comprometida e aqui nós temos a tomografia mostrando a extensão e a gravidade do caso, também totalmente assintomático, e fez a radiografia apenas para se fazer um controle, sem ter ideia de que pudesse esse cisto existir. Tá? Um outro caso de uma paciente de 38 anos, essa paciente também totalmente assintomática, fez a radiografia e tinha uma lesão bastante extensa nessa região, era um cisto dentígeno, depois através do exame anatomopatológico se comprovou isso, e ela estava quase tendo uma fratura de mandíbula. A lesão ela ocupava praticamente toda a mandíbula em largura, em altura. Tá? Aqui uma outra visão, um corte axial, mostrando a extensão dessa lesão. Tudo isso poderia ser evitado se o paciente fizesse radiografias periódicas. Aqui um caso muito comum, quando o paciente faz ortodontia, já em fase final, em término da ortodontia, com uma contenção, a presença dos terceiros molares em boa posição, mas o que é muito comum, está em boa posição, mas não tem espaço para ficar na boca. E acaba acontecendo uma rarefação óssea na distal dos terceiros molares, principalmente dos inferiores. E a condição clínica normalmente é essa. O dente está em posição, mas ele não tem espaço para ficar ali. A mucosa começa a recobrir, o dente acaba erupcionando no local errado. Erroneamente, muitas vezes os colegas indicam a remoção desse tecido gengival, que não traz nenhum benefício, ela acaba retornando, e enquanto não se remove o terceiro molar, o problema não se soluciona. Isso é o mais comum de se ver no dia a dia da clínica. Pacientes que o dente erupciona, não tem espaço e ficam tendo pericoronarites recorrentes. Depois nós temos os adultos que mesmo depois de muitos anos começam a ter problema. Aqui é um caso esse caso eu não cheguei a ver o paciente, mas a família me ligou que ele precisava extrair o siso do dente vizinho. Na verdade, o colega me mandou essa imagem, estava invertida, e a família me perguntou se a panorâmica era importante. Eu falei, não é importante, ela é imprescindível, porque a panorâmica vem me mostrar todos os dentes, a mandíbula e a maxila, e a gente vai poder ter uma ideia melhor da situação. E não teve outro resultado que não fosse o seguinte: o terceiro molar destruiu o segundo, e vocês podem observar que o próprio terceiro molar do lado esquerdo apresenta uma rarefação óssea. Na verdade, esse paciente teria indicação de remoção de todos os terceiros molares. A não remoção acabou destruindo o segundo molar. Vocês podem perceber que é um paciente que tem uma dentição boa e só teve o comprometimento do segundo molar devido à impacção do terceiro aí e a falta de celeridade para se providenciar a remoção. Um adulto, 55 anos, né, sempre cuidou dos dentes, sempre tratou e sempre tinha algum tipo de inflamação recorrente. Até o momento que a decisão foi: vamos tirar os terceiros molares, que além de não fazer falta, eles estão atrapalhando, muitas vezes provocam problemas articulares, muitas DTMs, muitas disfunções temporomandibulares são solucionadas, não é nenhum milagre, mas muitas vezes a remoção dos terceiros molares em adultos favorece o alívio dos sintomas de DTM, das disfunções temporomandibulares. Isso é muito comum.
Aqui um outro adulto, esse aqui eu acompanhei de perto, porque faz pouco tempo também, vocês podem ver que a radiografia é desse ano, um terceiro molar com pericoronarite recorrente, o paciente relutando muito, um quadro clínico que ele não conseguia higienizar, e a opção aqui no caso também foi a coronectomia, a remoção da toda a estrutura que provocava o processo inflamatório e a não remoção da porção apical das raízes. Elas podem ficar desde que esse dente esteja rígido. Se ele tiver uma cárie, se ele tiver um tratamento endodôntico, normalmente não é indicada essa técnica. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Aqui um outro caso, esse caso também foi muito marcante, porque a paciente nos procurou, uma paciente de 54 anos, ela nos procurou porque ela tinha iniciado um tratamento endodôntico no primeiro molar, no 36, começou a ter dor, o endodontista muito preocupado pela dor, quando eu examinei o paciente, falou, olha, você tem um terceiro molar infectado, tem exudato, e você precisa remover o terceiro molar. Aí fez radiografia, foi constatada a presença do terceiro molar superior também, o primeiro molar em tratamento. Logo em seguida, na semana seguinte, ela me procurou de novo, porque ela tinha tido um outro episódio de dor e estava. Tudo levava a que a origem da dor era da manipulação do primeiro molar. Eu ainda falei para ela, olha, pode até ser, mas enquanto você tiver com esse terceiro molar aí contaminado, infectado, isso vai ser um eterno problema. Você tem que remover, é necessário remover o terceiro molar. E para nossa felicidade do endodontista e da paciente, uma vez removido o terceiro molar, todos os sintomas dela desapareceram. Ou seja, a causa de toda a sintomatologia dela era a presença desse terceiro molar incluso e contaminado. Né? Um outro caso de paciente com 62 anos, esse caso eu fiquei muito chocado, porque a paciente me procurou nessa condição, com terceiros molares muito destruídos, com segundos molares igualmente, e o histórico dela é que ela tinha acabado de ser submetida a 2 cirurgias cardíacas. E eu fiquei chocado, porque eu falei, como uma paciente nessas condições é submetida a uma cirurgia cardíaca com a boca contaminada desse jeito, né? Pedi tomografia, etc., não haviam nem sequer diagnosticado a presença de um resíduo de um terceiro molar superior esquerdo aqui. E aí foi constatada a presença da raiz do 28, com comprometimento das raízes do 27 e dos outros demais dentes, e como essa paciente fazia uso de anticoagulante, como ela tinha uma série de problemas sistêmicos, a orientação foi que ela fizesse isso no ambiente hospitalar, foi feito, foi resolvido e eliminado todos aqueles focos. Agora, lamentavelmente, essa paciente acabou sendo submetida a um tratamento cirúrgico cardíaco com a boca contaminada, que poderia ter comprometido de forma drástica tudo aquilo que ela havia feito. E aí nós entramos na área dos idosos. Os idosos também, a partir dos 60, 65 anos, muitas vezes têm necessidade de fazer tardiamente a remoção dos terceiros molares. Os riscos sempre são maiores, não só pela condição sistêmica, mas também pela densidade óssea comprometida, muitas vezes pela fragilidade óssea, pelos riscos maiores sistêmicos que esses pacientes apresentam. Aqui nós temos, por exemplo, uma paciente que na época, em 2014, ela não tinha ainda 60 anos, mas ela nos procurou, apresentava superior incluso, canino incluso, mas totalmente assintomáticos. Mas o terceiro molar inferior esquerdo apresentava sintomatologia, já havia sido feita uma manipulação anterior, e na época a gente optou por intervir fazendo uma cirurgia
menos invasiva, tentando não remover toda a raiz do dente, porque a raiz do dente representaria, na época, um risco muito alto de parestesia. Fizemos a intervenção em 2014, fizemos um acompanhamento dessa paciente durante 8 anos e, em 2022, ela começou a apresentar sintomatologia novamente. E aí a opção foi fazer a remoção do dente de uma forma radical. A própria condição, se a tomografia mostrava que havia um traço de fratura na cortical lingual e o laudo falava em pequena trinca da cortical lingual e nota-se projeção ou provável projeção do ápice em relação ao anterior do canal mandibular. Foi feita a intervenção, ela sabia, ela estava bem ciente de todos os riscos e ela acabou tendo uma parestesia. Parestesia essa que poderia ter sido evitada como? Se ela tivesse feito na idade certa, de forma precoce, a remoção desse dente. Né? Ficou com uma parestesia, a gente acompanha essa paciente durante algum tempo, está havendo uma regressão disso, mas no paciente adulto, no paciente idoso, a evolução sempre é mais lenta. Né? Aqui um caso muito semelhante, praticamente idêntico, e que, por sorte, foi na mesma época, e que, por sorte, o paciente não teve parestesia. Ele apresentava os terceiros molares inferiores, o do lado direito assintomático, o superior, depois de um tempo, eu removi sem nenhuma dificuldade, mas a presença do terceiro molar inferior esquerdo, parcialmente removido e com sintomas, nos obrigou a fazer uma abordagem. Também foi alertado dos riscos de parestesia, foi feita toda a tomografia, foi removido o dente como um todo, ele não teve parestesia, e durante um ano e pouco, ele tinha uma queixa no segundo molar. E esse segundo molar, vocês podem observar que propositalmente foi deixada uma pequena porção da coroa do dente, que estava muito próxima da raiz do segundo molar e muito próximo do canal mandibular. Propositalmente não foi removido isso. E vocês podem observar também que não havia nenhuma imagem sugestiva de processo infeccioso. Só que ele continuava reclamando, e esse segundo molar, que tinha tratamento endodôntico, núcleo, coroa, ao longo do tempo, depois de um ano, foi sendo observada uma lesão na raiz mesial e na furca desse dente, e esse dente acabou sendo removido. Então, é importante o diagnóstico diferencial, às vezes, de onde é a origem da dor, se é na região do terceiro, se é na região do segundo, e esse caso a gente pode acompanhar. Fiz recentemente a remoção desse segundo molar e os sintomas do paciente desapareceram. Ele é um candidato agora a fazer implante na região do segundo molar. E aqui um caso de um paciente que eu acompanho há muitos anos, que tem os 4 terceiros molares inclusos, ele já está com 82 anos e que não há indicação para remoção. Primeiro, porque ele não tem sintomas. Segundo, porque na idade que ele está, os riscos são imensos. Se vocês analisarem, os inferiores estão encostados no canal mandibular e a orientação é sempre de acompanhar. Ele sabe que ele tem os terceiros molares e a gente faz um acompanhamento disso. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito de coronectomia, uma técnica que eu utilizo há uns 12 anos, mais ou menos. É uma técnica muito difundida, existem muitos trabalhos que falam a respeito. Eu recentemente, até um paciente me questionou e eu mandei 21 referências a respeito da técnica de coronectomia. Eu tenho usado com bastante sucesso e ela é indicada principalmente naqueles casos em que o paciente tem que tirar um terceiro molar, mas as raízes estão muito próximas de estruturas nobres, principalmente do canal mandibular. Então, se faz a remoção da coroa do dente, não se remove a raiz,
e se elimina todos os sintomas que advêm da presença da coroa do dente, ou seja, é removida a coroa, se faz um acompanhamento. O que a gente faz é assim: remove a coroa do dente. Imediatamente, no máximo em 15 dias, a gente pede para o paciente fazer uma radiografia panorâmica para se documentar como ficaram essas raízes. E depois de alguns meses, eu normalmente peço depois de 6 meses uma radiografia de controle. Alguns pacientes fazem, outros não. Esse aqui é um caso típico. Eu fiz essa coronectomia em 2014. A paciente fez a radiografia de controle logo após a cirurgia, só que sumiu. E aí a própria dentista dela ficou preocupada quando viu aquela raiz, pediu para me procurar. Aí, em 2017, ela fez uma outra panorâmica e, para nossa alegria, a raiz tinha se deslocado bem satisfatoriamente, não apresentava nenhum sintoma, nenhuma queixa, e a orientação foi para que se mantivesse aquela raiz e que, se um dia precisasse ser removida, pelo fato dela ter se distanciado muito do canal mandibular, seria uma cirurgia com risco de lesão praticamente zero, né? Mas, para minha tristeza, quando esse dente foi removido, havia uma suspeita de cárie no segundo molar. E aí, para minha tristeza, eu percebi que ela não tinha feito a remoção da cárie do segundo molar, e o terceiro molar, que deveria ter sido removido, que eu alertei na época, estava destruindo também. Então, ela teria que remover o terceiro molar e remover esse tecido cariado antes que atingisse a polpa. Então, não basta só você fazer o tratamento do terceiro molar e não fazer um acompanhamento dos demais dentes, né? E aqui, só para exemplificar, em 2019 eu fiz um curso muito interessante sobre auditoria. E eu sempre alerto os pacientes para que, muitas vezes, os planos de saúde, os convênios odontológicos tentam inibir o paciente de remover terceiros molares, né? Então eu peguei esse slide aqui que foi apresentado e vou comentar item por item as justificativas dos convênios para contraindicar exodontia de terceiros molares. Então vamos lá. Eles contraindicam: o paciente optou por tratamento conservador ou pós-orientação. É evidentemente que, quando o paciente faz essa opção, a gente respeita a opção, mas ele tem que ser muito bem alertado e informado dos riscos cirúrgicos da intervenção e da não intervenção, o que pode acontecer ao longo dos anos, em qualquer idade, como vocês puderam observar. Então, a orientação, a informação e a documentação é imprescindível. Paciente assintomático e livre de doenças. Igualmente, quando o paciente está assintomático, ele tem o direito, e nós temos a obrigação de orientá-lo, que ele pode optar por um tratamento conservador, mas que aquilo pode vir a trazer problema em qualquer momento da vida dele. Então, a orientação é que ele faça um acompanhamento radiográfico e clínico daquela condição. Condição sistêmica pré-existente. É evidente que o paciente, quando tem uma condição sistêmica que põe em risco a intervenção, você vai levar isso em consideração, procurar fazer com que ele saia dessa condição, ou conversar com a equipe médica, conversar quais são os riscos e nunca intervir num paciente que tem riscos cirúrgicos. É fundamental a gente entender a necessidade e a oportunidade. Muitas vezes há uma necessidade de intervir, mas o momento não é oportuno. Às vezes o paciente acabou de fazer um tratamento médico, às vezes ele está usando uma medicação que contraindica um procedimento cirúrgico, tudo isso tem que ser analisado. Outra condição, pericoronarite isolada. Aí eu brinco que eu falo o seguinte:
pericoronarite isolada é muito raro. É muito raro um paciente ter uma pericoronarite e nunca mais ter. Normalmente a pericoronarite é recorrente. E aí você analisa o caso e recomenda a exodontia. Perdão. Idade, no meu entender, não é limite. Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Idade não é limite. Quanto mais idoso o paciente, como vocês puderam observar, mais tem que se ter cautela na indicação da remoção. Mas em qualquer momento da vida, esse paciente pode necessitar de uma remoção de um terceiro molar e de um dente incluso. Então, o que se precisa é analisar a situação de cada paciente e se informar dos riscos existentes. Alto risco de danos a estruturas anatômicas importantes. Como vocês puderam ver, sempre a nossa preocupação sempre foi essa, analisar as estruturas e usar técnica que minimize os riscos de intervenção. Bisfosfonatos, na verdade. Lógico, os bisfosfonatos, hoje, quando o paciente relata que faz uso há muito tempo dos bisfosfonatos, toda exodontia deve ser cautelosa, nós temos que alertar o paciente dos riscos existentes, se ele fizer uso há muito tempo, principalmente dos antirreabsortivos injetáveis, os riscos são maiores, essa cirurgia tem que ser feita minimamente traumática, com todos os cuidados possíveis, e ele tem que estar informado que existem riscos inerentes ao procedimento. E, finalmente, a pós-radioterapia de cabeça e pescoço. Como em qualquer outra condição sistêmica, um paciente que foi submetido a um tratamento oncológico, principalmente na região de cabeça e pescoço, nós temos que fazer uma boa anamnese e analisar os riscos e benefícios de intervir. Então, simplesmente contraindicar não é a solução. A solução é analisar caso a caso e definir a estratégia a ser utilizada. E aqui uma controvérsia que existe há muito tempo, que é com relação à possível apinhamento de dentes anteriores. E aí esse texto fala que essa discussão existe há décadas, realmente existe há décadas. Só que, como o próprio texto diz, as consequências a longo prazo são imprevisíveis, ou seja, podem ou não trazer problemas. Então, o que a gente recomenda é intervir precocemente, principalmente naqueles pacientes que foram submetidos a tratamento ortodôntico, que já tinham uma má oclusão, que ao longo da vida podem vir a apresentar problemas, podem apresentar pericoronarites e assim por diante. Então, não é justificativa para não se intervir. E só para ilustrar para vocês agora, nesse ano, vocês devem ter acompanhado na mídia, na imprensa, que se questionou muito. Nós tivemos o caso de uma paciente jovem que teve um óbito, né? E a imprensa deu muita manchete para o caso, e aí, no Estadão, dois colegas nossos, um aqui de São Paulo, que é o presidente da Câmara Técnica do CRO, e um colega de João Pessoa, que são especialistas em cirurgia, deram uma entrevista no Estado, no dia 27 de julho, falando da postura deles em relação aos riscos de retirar o dente do siso. Evidentemente que existem riscos, e o que acontece é que não pode haver a banalização do procedimento, assim como em nenhum procedimento odontológico ou de qualquer área médica. O que tem se feito é a banalização. O paciente tem que ser analisado, tem que ser feita uma boa anamnese, esse paciente tem que ser examinado, tem que se pedir os exames corretos, se analisar e se orientar o paciente dos riscos inerentes à intervenção, dos riscos de não se intervir e fazer com profissionais
capacitados e experientes. Porque, infelizmente, o que a gente observa é que muitas vezes um profissional despreparado se atreve a fazer uma cirurgia dessa e muitas vezes as consequências são imprevisíveis realmente. Tá? Então, essa matéria, quem tiver acesso, Estado de São Paulo, julho de 23, foi muito boa. Se vocês quiserem depois mais informações, procurem consultar e vocês vão poder ter um esclarecimento a respeito, um esclarecimento principalmente para os pacientes. E as conclusões? As conclusões são: todo clínico, todo odontopediatra, todo ortodontista, ele pode acompanhar desde a infância a evolução da dentição, da oclusão, características hereditárias e hábitos parafuncionais e posturais. Isso é básico em qualquer especialidade. Discutir com a equipe, o grande problema do dentista é que ele trabalha muitas vezes sozinho, ele não tem oportunidade de discutir caso. Hoje, com a evolução tecnológica, você consegue mandar radiografia, você consegue mandar fotografia para os colegas e poder estar discutindo de uma forma muito tranquila isso. Então, discutir com a equipe é a melhor forma e indicar um especialista habilitado para avaliar esse paciente. Sempre esclarecer o paciente e seus familiares os riscos de intervir e não intervir. Porque simplesmente deixar o paciente decidir, ele tem que ser alertado. A decisão final sempre vai ser dele. E não basta alertar, você tem que documentar. Você tem que pedir exames, escrever, encaminhar o paciente, fazer com que ele dê a ciência dele que ele foi alertado, para que no futuro ele não venha contestar e falar: nunca ninguém me alertou que eu tinha dente incluso, terceiro molar, seja lá o que for. Depois, sempre admitir a possibilidade de segunda opinião. Eu, quando eu atendo um paciente, eu faço questão de deixar o paciente muito à vontade, de pensar sobre o assunto, de ouvir outros colegas que possam dar outras opiniões e deixar ele tomar a decisão por si só. Nunca querer forçar uma situação ou de querer induzir o paciente a fazer um procedimento para o qual ele não está preparado para fazer, psicologicamente, principalmente. Né? E, no caso do paciente optar por um tratamento não cirúrgico, um controle, sempre explicar que ele vai ter que fazer um controle o resto da vida. Ele vai ter que fazer radiografias periódicas. A radiografia panorâmica eu considero um exame imprescindível para ser feito anualmente ou bianualmente, mas de tempos em tempos todo indivíduo devia fazer para se detectar desde uma cárie, uma doença periodontal, uma evolução desfavorável, a presença de um dente incluso ou a presença de uma patologia, de um cisto, de um tumor. Nada aparece do dia para a noite. Normalmente tem uma evolução. Agora, se você fizer periodicamente um controle clínico e radiográfico, o risco de ter problema é maior. Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Aqui eu tenho algumas referências bibliográficas para quem se interessar também. Né? Desde fraturas mandibulares, que a gente vê muito isso no hospital, em pacientes que sofrem um trauma, e a presença de um terceiro molar incluso, às vezes, é um fator que pode facilitar aquela fratura pela fragilidade da mandíbula e assim por diante. Então, são assuntos que eu nem comentei. A coronectomia, por exemplo, eu tenho usado com muito sucesso, com muita resolutividade, tem trazido muito bons resultados. Né? E queria deixar para vocês o meu contato. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, celular, e-mail, eu fico à disposição sempre. É só vocês se identificarem, eu estou à disposição.
discutir casos, mandar todos esses casos que eu mostrei de uma forma muito superficial, mas se alguém tiver interesse, eu posso mostrar com mais detalhes, discutir os casos que vocês quiserem me encaminhar para eu opinar, enfim, estou sempre à disposição. Esse é o meu contato, eu fico sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos. Obrigado, Márcio. Eu acho que agora podia parar do compartilhamento, Márcio, é só interromper o compartilhamento. Perfeito. Márcio, em nome da PCD Pinheiros, eu queria agradecer, tenho certeza que as pessoas vão aproveitar a sua aula, e como você já deixou o contato, eu vou deixar o contato também, essas suas informações, Márcio, na janela do YouTube, para que as pessoas possam entrar em contato com você e esclarecer dúvidas sobre a sua aula e outros assuntos inerentes. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao PCD Pinheiros, agradeço ao Dr. Celso, que fez a nossa apresentação, e é uma honra poder participar sempre das atividades científicas que vocês elaboram. Muito obrigado a todos e obrigado a todos pela audiência. Excelente, Márcio. Esperamos em breve estarmos aqui novamente. Um abraço, até logo. Se quiser, até logo. Obrigado.